amados irmãos, graça e paz, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vós. Queridos, nós estamos retomando hoje aos nossos programas com a nossa temática por uma vida com propósitos. Momento da mulher cristã, extraindo lições de provérbios, lições práticas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as nossas famílias, para os nossos relacionamentos. Que o Senhor esteja nos dando entendimento sobre a sua palavra. E hoje caminhamos para o capítulo 5 de Provérbios. Nós estivemos por algumas semanas sem gravar os programas. Eu tive uma virose, uma dessas viroses, né? E fiquei com a voz bastante prejudicada, razão pela qual eu não tive condições de gravar novos programas. Mas agora já um pouco recuperada, já conseguindo falar um pouco, ainda com algumas limitações, mas já conseguindo. Eu estou retomando os nossos estudos do livro de Provérbios, que traz lições preciosas para as nossas vidas. Vamos falar um pouco hoje sobre o casamento, pela ótica bíblica, pela ótica de Provérbios, e que o Senhor venha nos conduzir e nos abençoar e nos dar um entendimento também nessa questão. Vamos orar e que o Senhor venha nos conduzir nesse momento. Pai Santo, damos graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós. Obrigada, Senhor, porque podemos estar falando do Senhor, podemos estar proclamando as tuas maravilhas, podemos estar divulgando, pregando, expondo a tua palavra, falando da tua vontade, dos teus padrões. Senhor, dá-nos sabedoria neste momento em que vamos falar sobre casamento. Ensina a cada um de nós a buscar dia a dia um casamento segundo o teu propósito, segundo os teus planos. Se queremos vidas com propósitos, nós mulheres precisamos entender o teu propósito, Senhor, em todas as coisas. Que possamos entender, buscar dia a dia a santidade, a verdade e a plenitude dos relacionamentos no nosso casamento. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Queridos, falar de casamento, tema até que nós já abordamos em alguns momentos, mas hoje estaremos falando sobre a ótica de Provérbios, dos Provérbios de Salomão, dos Provérbios que o Senhor deixou registrados na sua palavra, que é o nosso manual. Então vamos ver qual a perspectiva bíblica disto e em que podemos nos aperfeiçoar dia a dia para que desfrutemos da plenitude, da bênção, que é um casamento de fato, onde há amor, respeito, cuidado, zelo. Nós fomos criados para viver o melhor no casamento. Então, que o Senhor nos ensine, nos mostre aquilo que Ele deseja. Como eu disse, estaremos abordando as lições de Provérbios. A nossa temática maior é por uma vida com propósitos. E para desfrutarmos do propósito de Deus nas nossas vidas, precisamos, queridos, precisamos estar realinhando as nossas prioridades. Precisamos estar ajustando pontos que entendermos que são necessários de ajustes e por isso precisamos falar de cada aspecto.
falamos de sabedoria, falamos de filhos, falamos de confiança em Deus. Agora vamos falar de casamento. E que o Senhor nos abençoe e nos ensine nesse momento. Casamento, para falarmos de casamento, então, precisamos ir à origem dessa instituição que foi feita por Deus. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. Por isso, para serem uma só carne, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Gênesis 2, 24. Importante atentarmos que quando Deus traz essa palavra, esse ensinamento, Adão e Eva não tinham pai e mãe, né? Porque eles foram o primeiro casal criado. E logo ao criar homem e mulher, o Senhor os formou em casamento. O Senhor os ensinou qual era o objetivo de terem sido criados macho e fêmea. E a orientação desde ali do Gênesis já era que deixássemos pai e mãe e nos uníssemos ao nosso cônjuge para nos tornarmos uma só carne. Então, Provérbios 5, ele deixa claro que o casamento ele foi instituído por Deus. O casamento não é convenção humana. O casamento não é regra de homens. O casamento foi instituído por Deus no Gênesis, ao criar o homem. Criou, formou para ele uma mulher e os uniu, tornando os dois uma só carne. Este casamento instituído por Deus, de acordo com os princípios bíblicos, deve ser monogâmico e heterossexual. Então, segundo os padrões de Deus, o casamento deve ser estabelecido entre um homem e uma mulher, heterossexual. São dois seres semelhantes, mas diferentes sexualmente. Casamento heterossexual e monogâmico. Monogâmico significa que é um parceiro, um único parceiro, uma única esposa, um único marido. Então, este é o princípio bíblico, o preceito bíblico. E os parceiros devem se tornar uma só carne e desfrutar de união física íntima. Então, eles se tornam uma só carne, eles são unidos pelo amor e para desfrutar das bênçãos da vida conjugal. Tornarem-se uma só carne e desfrutar da união física íntima. Essa união física íntima, saudável, precisa ser monogâmica e heterossexual. Precisa seguir o padrão bíblico. Porque como será uma só carne se não houver um pacto, uma aliança de fidelidade, de parceria? Então, queridos, Provérbios 5 deixa claro também, se você tiver uma disponibilidade, a sua Bíblia, uma Bíblia por perto, leia Provérbios 5 e você vai ver claramente os preceitos de Deus para o casamento. Neste capítulo de Provérbios, nós vemos a mãe do rei, né, dando orientações ao seu filho para que ele vivesse o casamento segundo os preceitos bíblicos. Todos sabem
comum entre todos que o rei Salomão ele teve uma variedade de esposas e concubinas, né? Mas uma das mulheres dele, que era mãe do futuro rei de Israel, ela teve o cuidado de sentar-se com o seu filho e ensinar para ele os preceitos de Deus, ensinar para ele como seria o casamento segundo os preceitos do Deus soberano. E algumas orientações importantes que ela deu ao seu filho, vejam bem, cuidado com a liberalidade sexual. E nós podemos claramente trazer esse ponto para os nossos dias, em que tudo é permitido, em que sexualmente o importante é a satisfação, é a busca do prazer, a qualquer preço, a qualquer custo. Então, aquela mãe dizia ao seu filho: cuidado com a liberalidade sexual, cuidado com a mulher adúltera, eram os conselhos na época. E nós trazemos para os nossos dias: cuidado com a liberalidade sexual, cuidado com a facilidade de relações extraconjugais, cuidado com a facilidade do pecado, que está sempre diante de nós. Então, segundo Provérbios, lições que trazemos de Provérbios para o nosso casamento. Primeira, cuidado com a liberalidade sexual. Cuidado com tudo aquilo que vem, que se coloca diante de você para te fazer romper com a aliança do seu casamento. Um outro aspecto que precisamos pontuar é que essa liberalidade que leva à infidelidade, e a infidelidade, ela cobra um alto preço. A infidelidade transforma bênção em maldição. A infidelidade faz com que deixemos de desfrutar o melhor de Deus para as nossas famílias, para os nossos casamentos. A infidelidade cobra um alto preço. O preço do pecado, o preço da destruição da família, da vergonha, da humilhação. A infidelidade te desonra. A infidelidade, ao invés de te trazer felicidade momentânea, ela te traz um peso de culpa e deixa um rastro de destruição na sua família. Enquanto que a fidelidade junta bênçãos sobre bênçãos. Sabemos o quanto é difícil um relacionamento. Nos casamos com pessoas diferentes de nós, com costumes diferentes, com visões de mundo muitas vezes diferentes das nossas. E precisamos optar, decidir firmemente não nos contaminarmos com as práticas pecaminosas desse século. Precisamos firmemente buscar a fidelidade, independente de circunstâncias. Eu devo ser fiel ao meu esposo, independente da fidelidade dele. Eu devo ser fiel à minha esposa, independente das atitudes e práticas dela. Porque, acima de tudo, acima de qualquer coisa, eu assumi um compromisso com Deus. Um compromisso que vai além do plano carnal. A fidelidade junta bênção
sobre bênção. A fidelidade permite que você conduza a sua vida com dignidade, com honra, com verdade. Infidelidade está sempre atrelada à mentira. Todo infiel também é mentiroso. Todo infiel também é enganador. Todo infiel é pecador. E a fidelidade, ao contrário, expressa o seu caráter, porque mostra verdade, integridade, honra, domínio próprio, vida de temor ao Senhor. E por isso que uma outra orientação é: escolha sempre os caminhos de Deus. Escolha sempre viver segundo os caminhos traçados por Deus. Já chegando ao final da nossa reflexão de hoje sobre o casamento, princípios básicos, lições importantes de Provérbios, nós precisamos permanecer alerta. Por que permanecer alerta, queridos? Porque dia a dia nós somos tentados. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Tá? Não nos sobreveio tentação que não fosse humana. O Senhor não permite que sejamos tentados além das nossas forças, mesmo nessa área de relacionamento, de sentimento, de família, de casamento. Então, se há alguma exortação importante, permaneça alerta. Ore, mas vigie. Vigie-se. Não é vigie o outro, é vigie-se. E permaneça alerta, atento a tudo que estiver acontecendo ao redor. Ame a Deus acima de qualquer coisa neste mundo. Quando seguimos este mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, o temor a Ele é inerente. Ninguém ama a Deus se não o teme. Ninguém pode dizer que ama a Deus e não busque fazer a sua vontade. Não busque viver com integridade segundo o padrão de Deus. Amar a Deus não é relativo, não depende de circunstâncias. Então, quando amamos a Deus acima de qualquer coisa neste mundo, também priorizaremos o nosso casamento, a nossa família, o nosso cônjuge. Daremos o devido valor e a devida honra ao casamento, à união estabelecida diante de Deus. Antes de qualquer coisa, todas aquelas juras que fazemos no altar, que fazemos no momento de nossa união, acima de qualquer coisa, nós prometemos tudo aquilo diante de Deus. E uma promessa feita a Deus tem um valor excelente, precisa ter um valor excelente. Não nos esqueçamos que o nosso compromisso maior é com Deus. Ame a Deus acima de qualquer coisa neste mundo. Seja fiel aos padrões de Deus e à vontade dele. Casamento instituído por Deus tem o padrão de Deus. Monogâmico,
monogâmico e heterossexual. Deus uniu homem e mulher para que tornassem-se os dois uma só carne. Ninguém fere a própria carne. Permaneça alerta. Deus acima de qualquer coisa. E seja fiel aos padrões de Deus e à vontade dele, ao padrão dele para a vida conjugal. Homem e mulher os criou, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Senhor criou homem e mulher para desfrutarem do melhor da unidade nessa terra. Que o Senhor nos dê discernimento. Leia Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5 nos traz ensinamentos. Você que é mãe, ensine o seu filho, homem, a sua filha, mulher, ensine-os a viver, definir suas vidas e seus relacionamentos de acordo com o padrão bíblico. Ensine seu filho a fugir da liberalidade sexual, da perversão sexual, das práticas sexuais ilícitas. Ensine seu filho que o casamento, segundo o plano de Deus, é monogâmico e heterossexual. E como eu sempre falo nos nossos programas, nada que você falar ou ensinar aos seus vai surtir efeito se você não for modelo de todas essas coisas. Então, precisamos estar alerta, buscar a Deus, aos preceitos e à vontade de Deus, acima de qualquer coisa. Sermos fiéis aos padrões de Deus. Sermos exemplo no nosso casamento. Sermos exemplo de boas obras. Sermos exemplo naquilo que pregamos. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos capacite a vivermos o nosso casamento segundo a vontade dEle, os planos dEle. E que em tudo o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Que a graça e a paz do Senhor, Salvador Jesus Cristo, sejam com todos vós. Que o seu casamento seja abençoado. Se houver ainda algo em seu casamento fora deste padrão, ore, peça a Deus a força, a sabedoria, discernimento, para que você possa alinhar o seu casamento aos propósitos de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana de reflexão, nos dê uma semana abençoada e sempre confiando na direção de Deus, no controle de Deus sobre todas as coisas. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos vós. E até a próxima semana em mais uma lição de Provérbios no Momento da Mulher Cristã. Que o Senhor abençoe a todos.